e agradecendo a todo esse plano maior que trabalha em cooperação conosco para a realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Buscamos nos recursos da oração aproximar-nos do Cristo Jesus, agradecendo por todos os seus ensinamentos, agradecendo ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos. Contamos com amparo e sustentação da espiritualidade maior, para que o culto do Evangelho em nossa casa traga-nos a oportunidade de nossa iluminação interior. Que seja abençoado o momento do passe, que o passe renove nossas forças, que seja medicamentoso para tratar o nosso corpo e a nossa alma. Que a água colocada para ser imantada receba as energias de planos mais elevados em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando no alimento sagrado do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 36, Facciosismo. E através deste título, Emmanuel nos oferta a mensagem de hoje, baseada na Epístola de Tiago, que está no capítulo 3, versículo 14. Tiago diz assim: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. E utilizando-se desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem, trazendo com ela um convite à reflexão. Diz assim: toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente da fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo instituto religioso, propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espíritas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação. Como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. E aí a gente vai buscar a compreensão desse título, facciosismo, e também a compreensão da mensagem, né? Do que Emmanuel está
trazendo para nós como aconselhamento. E aqui quando o Tiago fala, mas se tendes amarga inveja, o sentimento faccioso, ou seja, de divisão das pessoas, ele diz assim, em vosso coração não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então, quando nós temos esse sentimento, nós temos que tomar muito cuidado e não ficarmos nos gloriando disso, porque isso não é uma virtude. Isso é uma mazela muito grave que nós carregamos no nosso espírito, que precisa ser trabalhada em nós mesmos. Precisamos conter essas ideias de separação, de divisão das pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado com estas ideias, que elas podem ser perniciosas, tanto para nós, como para todos aqueles que nós agregamos juntos de nós, porque estão, na verdade, contaminados pelos nossos pensamentos e pelas nossas ideias. Contaminados muitas vezes pelas nossas ideias de fanatismos, pelas ideias partidaristas, pelo proselitismo vazio que muitas vezes carregamos dentro de nós e pelo sectarismo. E aí a gente se pergunta, mas como que isso cresce dentro de um indivíduo e como que esse indivíduo consegue envolver tantas pessoas, massas e massas humanas? E aí Emmanuel está dizendo aqui para nós, toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Então, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai participar desta ou daquela instituição religiosa, é preciso que nós tenhamos um propósito. E qual que é esse propósito? É o propósito divino de buscar ali, nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, tudo aquilo que vai agregar para nós princípios e valores para que nós possamos crescer moralmente, para que nós busquemos um caminho de retidão, para que nós busquemos aquela fé raciocinada, que vai ser o nosso alicerce, que vai ser a base da nossa vida, que vai nos ajudar no trabalho de burilamento, de aperfeiçoamento de nós mesmos. Aquela religião que será para nós, através dos seus ensinamentos, da sua filosofia, o elemento norteador de nossa caminhada, que vai estruturar o nosso caminho. Agora, quando nós começamos a nos agregar a irmãos que têm essa ideia faccionista do fanatismo, que impõe as tuas ideias sobre os outros, agregando aquela massa para junto de si, aí a gente tem que começar a perceber que alguma coisa está errada. Porque normalmente essas pessoas fanatizam as suas ideias e costuma, devido a esse proselitismo vazio, ou seja, aquilo que fala não é aquilo que vivencia, não é aquilo que sente, costuma utilizar dessas ideias fixas, arrastando inúmeras pessoas, sempre impondo as suas ideias, colocando para essas pessoas tudo aquilo que é melhor para ele e não para os demais. E quando uma dessas pessoas que ele agregou para perto de si contrapõe as suas ideias, aquela pessoa é descartada porque ela não é vista como uma pessoa que vai fazer parte daquele rebanho.
Então começa a ter ideias classistas, ideias de arrebanhar pessoas que comungam apenas com as tuas ideias. E o que isso significa? O princípio maior, a chaga maior que nós temos dentro de nós e que nós precisamos combater todos os dias: o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E o que nós estamos experimentando hoje, a nível global? Esse sentimento de facciosismo. Então ele está dizendo assim: mas em todo instituto religioso, propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Então, toda casa de oração, ela tem que ter um único propósito: de trabalhar para a edificação íntima de todo e qualquer indivíduo, não desse ou daquele grupo que comunga com as minhas ideias. Porque a ideia central de uma casa de oração é ter como elemento maior, como norte, para que possa conduzir todos aqueles que buscam a melhoria de si mesmo. A ideia central é o Evangelho de Jesus. Tem que estar ali os princípios e os valores que o Cristo deixa para nós. Não através de palavras, mas através de ações e através de exemplos. Na verdade, toda casa de oração tem que ser edificada com o espírito de união fraternal da sua comunidade, de união fraternal de todos. Nós não estamos ali para colher as ideias impostas por esse ou por aquele, mas para termos liberdade de pensamento, comprometimento com a verdade evangélica e construção de um caminho que nos edificam no campo moral e no campo espiritual. Então, quando nós encontramos ideias que não coadunam com este norte principal, que é o propósito maior de uma casa de oração, de unir as pessoas através do Evangelho de Jesus, de despertar nas pessoas o amor, a bondade, a fraternidade e o perdão, que nos distancia da ideia de levar princípios e valores para sua família, de ser uma pessoa melhor, então tem alguma coisa errada. E nós precisamos estar atentos, porque em todos os segmentos religiosos, Emmanuel diz assim, olha, católicos, protestantes, espiritistas. Então, em todo segmento religioso pode vir a acontecer o facciosismo. E nós é que temos que estar preparados para fugir destas ideias de fanatismo, de partidarismo e de proselitismo e de sectarismo, porque elas não são ideias produtivas. Elas não vão agregar para nós aquilo que nós necessitamos para a construção de uma base sólida, de uma fé raciocinada. Elas não trarão para nós os princípios e valores que são essenciais para a nossa caminhada, porque todos nós estamos no mesmo processo de aprendizado, estamos no mesmo processo de trabalho para a nossa evolução do campo moral e espiritual. Então nós precisamos, sim, das instituições religiosas como base, que nos ajudarão
enquanto religião para que nós alcancemos a religiosidade. O que nós não podemos aceitar é a ideia faccionista deste ou daquele grupo. Ideias impositivas, isso nós não podemos aceitar, porque isso nos trará prejuízos enormes na nossa marcha. Porque daí, quando nós vamos concordando com estas ideias, nós vamos nos instrumentalizando de forma negativa. E daqui a pouquinho, estes mesmos conceitos estarão presentes dentro da nossa casa. Aí vai havendo separatismo, através da incompreensão, através do ódio, do rancor. Estas ideias classistas também estarão dentro do nosso trabalho, nos impedindo de frutificar nas nossas tarefas, e estas ideias estarão nos contaminando e nos tornando pessoas indesejáveis diante da coletividade. Então nós temos que estar atentos no orai e vigiai e buscar sempre os propósitos divinos. Pensar que todos nós somos ovelhas do mesmo rebanho, que todos nós temos como mestre, modelo e guia o Cristo Jesus, que estará nos guiando, nos conduzindo para o mesmo gradil, porque todos nós somos filhos da luz. Nascemos para a luz e seremos conduzidos por Jesus a alcançar a luz, através do trabalho divino de redenção de nós mesmos, de aperfeiçoamento do nosso caráter. E aí nós estaremos buscando a compreensão do verdadeiro propósito e ensinamentos de Jesus para a nossa elevação moral e espiritual. Agora, quando nós começamos a trabalhar para agradar uma ideia central nas casas de oração, e essa ideia central ali são propósitos impostos e colocados pelo homem, aí tem alguma coisa errada. Aí tem que acender o sinal de alerta. Porque nenhuma casa de oração pertence a esse ou aquele. Ela foi edificada tanto na terra como nos céus, para atender o propósito maior da coletividade, daquela comunidade. Uma casa de oração, quando ela é erguida num bairro, numa cidade, ela não está sendo erguida ali para atender o propósito desse ou daquele, e sim para atender às necessidades centrais daquela comunidade. Ela tem que estar aberta para atender os anseios daquela comunidade. E estes anseios muitas vezes estão baseados nas necessidades materiais e espirituais. Ali tem que ser uma escola de bênçãos, uma escola para atender a comunidade em suas necessidades, de crescer no âmbito moral e principalmente no âmbito espiritual. Então ela não pode ter a ideia central baseada num único indivíduo. Ela tem que ter esse propósito maior. Quando isso não acontece, tem alguma coisa errada. E a gente precisa estar com a nossa atenção voltada para essa situação. Como Emmanuel está colocando aqui para nós, olha, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede
pelo esforço nobre de cada um. Então, tudo baseia-se na nossa intenção, naquilo que esta casa de oração está trazendo de positivo para a nossa edificação interior. Ela nos oferta a base, que é o Evangelho de Jesus. Quem conduz essa base tem que ter o princípio maior de trabalhar pela coletividade. Tem que estar alicerçado no princípio maior de utilizar o Evangelho de Jesus para levar os conhecimentos que a comunidade precisa. Mas esta pessoa, que é a ideia central, que é o dirigente desta instituição religiosa, ela tem que ter estes princípios e estes valores, não só naquilo que ela prega, mas nas suas atitudes, nas suas ações, na sua vivência comum com a sua família, no seu ambiente de trabalho e servindo com estes mesmos princípios as necessidades da sua comunidade, da sua coletividade. Todas as instituições religiosas, elas têm que ser para nós escolas preparatórias de nós mesmos para aprendermos a lidar com as nossas questões, para nos ajudar na evolução do campo moral e espiritual. Ela tem que trazer para nós o sentimento de acolhimento. Nós temos que sair de uma casa de oração nos sentindo alimentados por todos os ensinamentos, em comunhão com Deus e em comunhão com Jesus. É o que a gente tem com muita humildade para acrescentar num texto tão complexo, mas tão necessário na nossa caminhada, onde Emmanuel nos convida a nos tornarmos mais vigilantes naquilo que nós buscamos para nós, enquanto indivíduos em processo contínuo de trabalho para alcançar a luz do próprio Espírito. E é nesta comunhão de pensamentos que vamos vibrando pela nossa comunidade, pelo nosso bairro, vibrando também por todas as casas de oração, que elas sejam celeiros de bênçãos, escolas divinas, onde agrega para a comunidade princípios e valores, para que nós possamos aprender a lidar com as nossas questões pessoais, nos transformando em pessoas melhores diante de Deus e diante do mundo. Vamos vibrar pela nossa família, pedindo a Deus, pelos consanguíneos que estão na casa maior, que recebam as nossas vibrações de paz e de amor. Vamos vibrando paz e luz para todos aqueles que, assim como nós, estão na morada terrena, que nós possamos conviver em paz, em harmonia, utilizando o perdão como bênçãos divinas, para buscar nos princípios da consanguinidade pontes e laços de amor, de perdão, de bondade, de fraternidade. Apresentamos aos benfeitores celestes os nossos consanguíneos, aqueles que estão bem mais próximos de nós, que por vontade de Deus, no momento são nossos tutelados, estão na nossa casa, sobre a nossa guarda, sobre a nossa proteção. Que todos recebam as bênçãos do alto, que a espiritualidade nos ajude no trabalho de limpeza, de harmonização do interior e exterior de nosso lar, trabalhando por cada cantinho da nossa casa, pedindo a Deus que essas energias estejam no nosso quintal, atendendo nossas plantas, nossos animais de estimação. Pedimos ainda também para que todas essas energias cheguem no nosso ambiente de trabalho, que lá todos recebam as nossas vibrações, vibrando sempre pelos nossos irmãos de mais difícil convivência. E agora é chegado um momento muito especial, o momento do passe. E nós pedimos a Deus
e ao Cristo Jesus, que o passe seja para cada um de nós esta ferramenta santa, balsamizante, que venha de encontro com as nossas necessidades, que o passe possa trazer o medicamento curativo para todas as mazelas que carregamos no corpo e na alma. Que o passe renove nossas forças, nos preparando para prosseguirmos a caminhada, confiantes sempre no propósito maior, que é alcançar a luz do nosso espírito, tendo como mestre, modelo e guia o Cristo Jesus. Que a água colocada para ser imantada em comunhão com as energias do plano maior e com as energias primárias da terra, seja abençoada, se tornando um alimento para o corpo e para o espírito. E agora, pedimos a Deus a permissão para que Jesus siga conosco, onde nós vamos buscar nos recursos da oração, da vibração, estar em todos os lares. Pedimos a Jesus paz, luz e harmonia para os corações que hoje se encontram enlutados. Que a oração seja o link sagrado para os que estão na dimensão terrena, para ir de encontro com os que foram chamados à dimensão maior. Pedimos a Deus pelas famílias que cuidam dos seus entes queridos que se encontram enfermos do corpo e da alma. Que o passe seja instrumento divino de tratamento e de cura para todos estes irmãos que estão acamados em seus lares. É o que nós suplicamos com muito amor a Jesus, que é o médico dos médicos. E nós pedimos pelos lares em conflito, contaminados pelo faccionismo. Jesus, leve as bênçãos da compreensão, do amor e do perdão para que haja paz, luz e harmonia em todos os lares. E pedimos pelas famílias que estão padecendo, pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura, que estão em completa vulnerabilidade social. Atenda, Jesus, a necessidade dos nossos irmãos através da bondade e da fraternidade humana. Jesus, nós pedimos por todo o nosso planeta Terra que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando a iluminar a Terra. Cuida, Jesus, daqueles campos terríveis de dor, de sofrimento, de doença, vales de fome que têm escandalizado os nossos olhos por conta da guerra. Cuida, Jesus, de cada uma daquelas almas que choram por um naco de pão, que estão morrendo de fome. Cuida, Jesus, de todas essas almas e coloque, Senhor, no coração dos homens que provocam a guerra o sentimento de bondade e fraternidade, para que eles possam assistir estes irmãos. Jesus, nós suplicamos ao Senhor que interceda por nós junto ao Pai. Pedimos paz e luz para toda a terra. Nos livra, Senhor, do horror da guerra. Nos livra de todo o horror que a guerra promove. Jesus, abençoe a nossa pátria, o mandatário maior de nossa nação. Abençoe o mandatário de nosso estado e de nosso município. Abençoe a nossa população. Mais uma vez pedimos bênçãos para a nossa família. E assim, agradecidos ao plano maior pelo culto do Evangelho em nossa casa, pedimos ao Senhor que esteja conosco no momento que falamos com o Pai, encerrando o Evangelho com o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação,
mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, pelo tema de hoje. Obrigada, Mãe, pela proteção e a toda espiritualidade maior que trouxe amparo e sustentação para mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus.